Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua presença nesta noite, para te adorar, para glorificar seu nome, para estar expostos à sua palavra, o qual é sublimidade para as nossas vidas, traz excelência, para que nós podemos, Pai, andar segundo o teu querer nesta terra. Nós colocamos, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos, te adorando, Pai. Todo o nosso ser, Pai, te agrade. Sonda o nosso coração, Senhor. Alinha segundo a sua vontade, para podermos desfrutar da sua presença, Pai, na plenitude que ela oferece. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, nós declaramos o nosso amor à sua presença, porque és santo. Tu és dono, Pai, dessa igreja, e eu te agradeço aquilo que o Senhor deseja, Pai, que ela ouça nesta noite, para alinhar a sua vontade e o seu querer, Pai. Se colocamos nas tuas mãos nesta noite, Santo Espírito, tu és livre neste lugar. Toda incredulidade não prosperará neste lugar. Eu te agradeço, corações como boa terra, para ouvir a tua palavra, se regozijar em ti, Pai, e se alegrar em sua presença, adquirindo, Pai, o teu conhecimento, porque tu és santo. Eu te agradeço por boas sementes, bons corações aqui para receber da sua parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que colocamos as nossas vidas, e eu sou grato, porque estamos desta forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Aleluia. Boa noite, gente, graça e paz. Que coisa boa estar aqui com vocês nessa noite, para partilhar um pouco da palavra de Deus. Eu creio que Ele proporcionou para as nossas vidas essa noite, para podermos se edificar nele, tá certo? Porque somos santuário de Deus, amém? Diga assim para o seu irmão: nós somos santuário do Deus vivente, amém? Devemos estar edificados, aleluia. Eu gosto de um texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do 18, diz que nós somos concidadãos dos santos, tá certo? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual é Jesus Cristo o Senhor, está dentro de nós, tá certo? Nós temos a herança dos santos, estamos sendo edificados para o santuário, dedicado a Ele. Você sabe o que é dedicado? Diga assim: é separado, separado para Deus e para Jesus, amém? Quando Deus, querido, deu a Jesus Cristo, que era o seu melhor, aleluia, para nós, Ele estava criando uma família, e aqui está a família da fé, amém? Diga assim: é um ajuntamento santo, e eu louvo a Deus por estar aqui juntamente com você, aleluia. Olhe para o seu irmão, se ligue às placas, dê aquele sorriso para o seu irmão, aleluia. Devemos ter comunhão uns com os outros, Deus preza por isso. Aqui não é um clube social, querido, aqui é a igreja do Senhor. Devemos estar unidos, conectados nele, num só propósito. Isso é o propósito da igreja local. O propósito da igreja local é isso: estar conectado num só pensamento, num só parecer. Assim como a igreja universal, em todos os lugares tem um filho de Deus que pensa igual a você, mas não se reúne aqui, mas é filho de Deus, e nós se reunimos aqui e devemos estar unidos. Eu lembro sempre de uma afirmação do nosso apóstolo Bud, tá certo? Que prezava pela unidade, de falar sempre as mesmas coisas no nosso meio, crendo da mesma forma. Isso é o pensamento da igreja local, para podermos avançar nos propósitos que Deus tem, não trazendo desunião, não trazendo separação, mas trazendo unidade. Você que está aqui, querido, sinto isso no meu coração, você que está aqui, que se sente indigno, insignificante, que é isso? Isso não existe, tá certo? Eu digo para você: traga a memória de quem você é e de quem Ele te chamou, para Jesus o Senhor. Traga a memória, traga esse senso para a sua vida, de quem você é. Você é do Senhor Jesus Cristo, você não é insignificante.
Você é santo do Senhor Jesus Cristo. Traga isso à memória do seu coração e você vai andar diferente. Você é a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus na terra e você tem que andar de conformidade àquilo que Ele te chamou. Não deixe esses pensamentos depreciativos da sua vida fixar no teu coração coisas que não vai desagradar o próprio Deus. Eu queria, se eu fosse dar uma nomenclatura para essa ministração, eu daria que é a prática da oração. Algo saudável para as nossas vidas, a prática da oração. É o que eu tenho vivido, é o que veio ao meu coração para mim partilhar com a igreja do Senhor. É um tema muito propício e nós devemos estar praticando em todo o tempo, tá certo? Porque devemos vigiar, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Dar ações de graças é reconhecer aquilo que Deus fez e ainda vai fazer, e através de você também, sendo grato naquilo que você tem vivido e aquilo que Ele tem proporcionado para a tua vida, como filho de Deus, aquele que desfruta. Talvez você deve estar passando algum problema, né? Algo que sobreveio sobre a sua vida. Eu digo uma coisa para você, meu irmão amado: fixe a sua fé no caráter do próprio Deus. Observe essas coisas. Não olhe as circunstâncias o qual você está passando. Tá certo? Fixe no caráter de um Deus bom e fiel, que vai assistir a sua vida quando você tiver uma prática mais intensa da oração. Tá certo? Se você tiver uma prática constante da oração, comunhão com o próprio Deus, Ele vai moldar o teu caráter. E moldar o caráter, desfrutando da graça e do sobrenatural, da presença do próprio Deus, você vai ficar parecido com Ele. Você sabia disso, meu irmão? Eu queria trazer um exemplo de um grande homem de Deus que às vezes não é pregado, mas traz uma coisa bem importante para as nossas vidas. Um grande homem de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 Crônicas. Abre lá, meu irmão amado. Vamos basear aquilo que eu vou falar na palavra de Deus. Assim eu me sinto mais seguro, porque eu estou falando debaixo da autoridade daquele que deu a palavra. Entende, irmão? Isso traz segurança para a minha vida, que um dia quando eu estiver na presença irei prestar conta. Você é a igreja do Senhor, você é filho do Deus vivente e você merece o melhor. Amém? 1 Crônicas capítulo 4, abra lá, tá certo? A palavra de Deus diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Por favor, meu irmão amado, para que você esteja acompanhando, tá certo? Vamos ler de novo, o 9 e o 10, tá certo? Eu já estava um pouco adiantado. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Aí dá uma vírgula, a palavra de Deus diz: e que seja comigo a tua mão, e preserves do mal, que me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Uma afirmação que ele faz na oração. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu não sei se você prestou atenção no texto, meditando nesse texto. É um texto muito importante, chama-se a oração de Jabes. Nesse contexto aqui, nesse capítulo,
a palavra de Deus está falando da genealogia, né, da tribo de Judá, tá certo? E seguinte, a partir do versículo 23, fala da tribo de Simeão, tá certo? Essa genealogia. Mas o cronista, se você percebeu aqui, ele enfatiza a oração de Jabes. Você prestou atenção? Fala, essa palavra Jabes, tá certo? É aquele que traz dor, aquele que traz pesar, a tradução no hebraico. E se você for observar o que a mãe dele disse acerca dele, olha o que a mãe dele disse. E sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Aleluia. Então por isso ela deu essa nomenclatura. E na crença dos judeus, ele haveria de ter alguns problemas. Diz o comentarista F.F. Bruce no seu comentário, que eles criam nisso, né? Nas nomenclaturas que o judeu dá para os seus filhos, se você for analisar, sempre tem um significado, né? Jacó, quer dizer Yaakov, é aquele que segura no calcanhar, como alguns pensam que é enganador. Não é, é aquele que segura no calcanhar, ele segurou no calcanhar de Esaú, né? Mas Jabes é aquele que traz pesar, aquele que traz dores. E F.F. Bruce, ele traz esse contexto, né, no seu comentário. Ele fala que esse homem haveria de ter muitos problemas, porque a sua mãe deu essa nomenclatura para com ele. Porque é mandamento de Deus honrar o próprio pai e a mãe, por isso é justo, não é? Para que tenha vida longa e próspera e tudo te vá bem, não é verdade? Mas aquilo que o pai diz e a mãe diz também, tem um certo efeito sobre a nossa vida. Mas quantos sabem que estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor? Que isso não cabe a nós como igreja do Senhor, mas no contexto dele sim, tá certo? Mas esse homem ousou crer em Deus. Se você for observar esse texto em outras versões bíblicas, né, na NVI principalmente, você vai observar que esse homem fez uma oração da fé, crendo nas impossibilidades, naquilo que era invisível, mas que chama à existência como se já fosse. Se você for observar esse texto na NVI, você vai perceber que esse texto, Jabes está falando de uma oração da fé, ao qual ele cria, rompendo essa crença dos rabinos, do judeu, acerca para com a sua vida. De andar crendo no Deus vivente, aquele que é poderoso, aquele que muda as circunstâncias quando temos comunhão com o próprio Deus, quando amamos a Ele de coração e nos sujeitamos à sua autoridade nas nossas vidas. Quantos sabem que nós temos o livre-arbítrio? Nós temos escolhas a serem feitas. Eu costumo sempre dizer que o fim de um homem é determinado pelas escolhas que ele faz. E devemos escolher bem. Se não escolhermos bem, iremos pagar muito caro. E se tivermos uma família, nossa família também vai pagar junto. Mas com inocência, se formos o sacerdote. Por isso a importância de se colocarmos na presença de Deus, fazendo boas escolhas, sendo dele verdadeiramente. Amém? Diga assim: eu sou do Senhor. Eu sou o sal da terra, luz do mundo, aquele que preserva os ambientes. Quando chega, salga, dá gosto, dá sabor naquele lugar, com uma palavra temperada. Aleluia! Mas sempre quando você for dar uma palavra, eu sempre aconselho, debaixo da oração, principalmente da fé. Aleluia! Há outras orações, eu estou enfatizando essa, como Simon pregou, nós devemos usar como um canivete suíço, em várias ocasiões. Como a ocasião mandar, devemos proferir a oração com sabedoria. Deus nos dá essa sabedoria.
Mas também, querido, com entendimento. O entendimento é sabendo que aquilo funciona. A oração certa, na hora certa, no lugar certo. Mas dê uma palavra com sabedoria temperada com sal e, se possível, debaixo da oração, para com aquelas pessoas. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. É sermos aquele que anda em comunhão com o próprio Deus, separado, confiante como Jabes. Como foi proferido aqui, não sei se você deu uma analisada. Jabes era ilustre. No versículo 9 fala que ele era ilustre entre os irmãos. Por quê, meu irmão amado? Porque ele resolveu mudar a sua condição, ter comunhão com o próprio Deus, com o Deus vivente, honrando a Ele em oração, andando em fé, diferente. Diga assim: eu vou ser diferente, eu vou ser ilustre. Ser ilustre é ser uma pessoa honrada, um crente honrado. É um crente que vive verdadeiramente a palavra de Deus, que é separado, é dedicado a Deus. Como eu falei, colocando um fundamento no começo, é as pessoas olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que cumpre aquilo que fala, que quando fala acertadamente, que as palavras da sabedoria estão na sua boca. Olha que coisa. Isso é um crente de verdade, que anda debaixo das ordenanças de Deus, porque se parece com Ele mediante a comunhão que Ele tem com o próprio Deus. Isso transforma a sua vida. Aleluia! Eu gosto de um exemplo do reverendo Kenneth Hagin, né, um livro que eu fui presenteado, que é As Experiências da Oração. Eu estava dando uma lida nesse livro, né, que coisa boa, um livro fininho, rápido de a gente ler, gostoso de se ler. E ele contando que ele estava numa conferência, né? E nessa conferência, quando ele foi se deitar, outras horas da noite, o Senhor o despertou para orar. Ele foi despertado para a oração e ele sentiu no seu espírito que alguém estava correndo perigo. Era perigo de vida e de integridade física, como diz o reverendo. E ele sentiu isso no seu coração. Ele começou a orar em outras línguas. Amém? Vou enfatizar também a oração em outras línguas. Olha que coisa. Nós estamos num culto profético, né? E a oração em outras línguas é o começo do sobrenatural para mim e para você. Até para a profecia. Você vai entender o que eu quero dizer. Tá certo? Então, o homem de Deus começou a orar. Mas quando ele estava orando em outras línguas, ali o Senhor o fez profetizar para si mesmo. Isso acontece quando estamos orando em outras línguas, porque Deus nos dá a interpretação e a palavra diz que nós devemos orar para que venha interpretação e depois profecia. Tá certo? Que é um fragmento da vontade de Deus acerca de futuro. Para mim e para você. Então aquele homem começou a profetizar para ele mesmo. Mas Deus estava dando para ele um vislumbre daquilo que ia ocorrer com um dos seus familiares, que era Pat Reagan. E ela ia dar à luz do seu primeiro filho. Né? Mas só que quando ele estava profetizando, o Senhor falou assim: ela vai passar por esse processo, mas eu estarei com ela e estarei com o seu bebê. E ela será livrada. Aleluia. Disse para ele, mas ele não entendeu aquilo. Ele disse: oxê, estou dizendo aqui, parafraseando, tá certo, querido? Ele disse: oxê, mas tudo está bem com o Pat. Tudo está bem com o Pat. E não entendeu. E uma semana depois, ele recebe aquele telefonema. Irmão Reagan era um pastor que acompanhava a irmã Pat. Irmão Reagan, a Pat Reagan foi para o hospital, está passando muito mal e é uma condição muito delicada dela e do seu bebê. E nós devemos orar acerca disso. Mas ele já tinha a resposta.
Ele já tinha a resposta no seu coração. Deus já tinha respondido a ele naquela noite de obediência. Naquela noite que ele parou para ter comunhão com o próprio Deus em outras línguas. Deus o fez profetizar e deu. Aí ele entendeu que Deus haveria de livrar a sua filha do mal, juntamente com o seu bebê. E assim aconteceu. Diga assim: para a honra e glória do Senhor, eu declaro experiências com Deus na sua vida mediante a tua comunhão com o próprio Deus. Você andando em comunhão ao ponto de profetizar para si mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja assim na sua vida, naqueles que creem vão receber dessa forma. Amém, querido? Porque eu creio naquilo que eu falo em Deus. Porque nós somos filhos de Deus vivente. Amém, querido? Então, ouse ter experiências com o Senhor. Está submisso ao próprio Deus, em oração. Seja da fé, seja em línguas. Vou enfatizar, só dar um parênteses acerca da oração em línguas. Oração em línguas, você vai proferir para com Deus, orando a própria vontade do próprio Deus. Você não vai estar em desacordo com Ele. É a linguagem sobrenatural que Deus te dá, uma ferramenta do começo do sobrenatural para a tua vida. E se você não orar em outras línguas, eu digo para você, você vai perder o consolo, o refrigério do próprio Deus, as direções de Deus para a sua vida. Você não vai estar separado do mal. Você não vai estar em santidade, com uma santidade com mais evidência, com uma muralha, guardando as tuas emoções. Oração em línguas faz isso. Amém? Queria enfatizar isso, para que você possa praticar essa oração que é poderosa. Para você também estar afiado para as quartas nobres aqui, acerca com o nosso pastor. Porque é necessário buscar no Espírito coisas que Deus quer compartilhar com a tua vida, acerca do futuro. Tá certo, amor? Deus é bom, diga assim: Deus é bom em todo o tempo, e Ele quer me livrar. Esse tempo está contra mim, meu Deus. Saiba, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Amém? Os dons de Deus são irrevogáveis para a tua vida. Ele não dá as coisas que quer tomar, não. E o chamado dele, você precisa desenvolver. Para isso estamos aqui, na igreja local. Mas nós desenvolvemos o nosso chamado, trabalhando, seja igreja de verdade nesse lugar. Aqueles que estão conectados com o serviço também. Nós desenvolvemos nossos dons, nossos talentos em Deus. Mas eu preciso ter comunhão com Deus, crendo naquilo que haverá de evidenciar, naquilo que tem no meu coração, mas alinhado à minha vontade, à vontade de Deus. Jesus nos enfatiza acerca disso, devemos orar, mas Deus também. Deus nos dá uma ordenança: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, para que tu possa me glorificar. Está escrito, Ele fala como ordenança para a minha vida e para a tua vida. Mas eu devo se achegar com fé, já crendo. Tende a fé do tipo de Deus. Trabalhe a tua fé. Está passando alguma coisa? É como eu falei. Fixe o teu olhar no caráter do próprio Deus. Digo para você, você vai andar retilíneo, vai ter a experiência para com Deus, porque Deus é verdadeiro. Deus é maravilhoso. Os olhos do Senhor estão sobre o caminho dos homens, e Ele observa todas as veredas. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, a palavra de Deus diz, é todo aquele que nele se refugia. Lugar de refúgio para mim e para você é na presença. Se você não estiver na presença, eu digo para você, você vai ser um crente fraco. Amém? Como o nosso pastor sempre diz, sejamos crentes da palavra e do Espírito. Aleluia! Se você não está na presença, eu digo para você, você está apagando o Espírito de Deus. Eu gosto de um exemplo que o apóstolo Paulo nos dá. Eu queria que você abrisse lá, abre lá comigo, tá certo, querido?
Como eu falei para você, eu gosto de me basear naquilo que eu falo, na palavra. Segurança para você, segurança para mim, que haverei de prestar conta pela tua vida. Isso é com o zelo de Deus. Eu quero te apresentar como virgem pura para Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Se eu fui colocado nesse lugar como auxiliar, para auxiliar o homem de Deus, eu devo fazer o trabalho de Deus com zelo na igreja do Senhor. Isso não é brincadeira. Amém. Abra lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses, olha que conselho maravilhoso. Eu poderia falar, querido, mas eu quero que você abra. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. A partir do 16. Aleluia. Podemos ler juntos? Vamos ler bem rápido. Aleluia. A palavra de Deus diz: regozijai-vos sempre. A partir do 16 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, nem desprezeis as profecias, mas julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Olha o que a palavra de Deus diz. Regozijai-vos sempre. Aleluia. Orai sem cessar. É fazer a oração da fé, crendo no Senhor, nas respostas, nas intervenções divinas. Não intervir nessa situação que você está passando, mas porque você se posicionou em fé, colocando a sua fé posicionada no caráter de um bom Deus. Porque eu sei que planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que você deseja. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Você vai passar a orar a Ele, e Ele vai ouvir a tua oração. Porque Ele quer ter comunhão com você. Porque Ele é um Deus bom. Diga assim: Ele é um Deus bom. Eu devo orar sem cessar. Mas tudo dai graças. Isso mostra a Deus que eu sou grato àquilo que Ele manifesta na minha vida. Aleluia. Não a tribulação que eu estou passando, mas se eu estiver passando em tribulação, eu vou crer no Deus que pode me tirar dessa situação, dando graças a Ele, manifestando gratidão. Isso é sacrifício. Aleluia. No meio das tribulações, crendo num Deus poderoso e soberano, que manifesta o seu sobrenatural e se move para com seus filhos, amando a Ele, tirando ele dessa condição, assim como ele foi com Jabes, como você viu no começo. Jabes se mostrou dependente do Senhor. Amém? Não apagueis o Espírito de Deus, tenha comunhão com o Espírito de Deus, fale com Ele antes da pregação. Tudo é oração, precede a pregação. Não há como ter maturidade sem orar. Não há como uma igreja vigorosa sem oração. Não há como ter crescimento num cristianismo sem orar. Nada tem despedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essa palavra no original, completa, não tem falta de nada. É estar alegre em Jesus. Um crente que anda triste no corpo de Cristo, ele está defraudando aquilo que Cristo fez, porque ele não está olhando para dentro, porque o reino já veio, o princípio de oração no Pai Nosso, o qual é o Espírito de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça. Aleluia. Não defraude o corpo de Cristo, aquilo que Cristo fez por você. Andem em alegria no Espírito Santo. Olhe para dentro, olhe para Jesus. Ele é a tua alegria. Amém, querido? Tenha comunhão com Ele. Faça orações da fé, manifestando, aleluia, aquilo que está por dentro, que Deus te deu. Deus te deu uma medida de fé, faça ela crescer.
ela não é mensurável, pode crescer, você pode ser um homem de fé. Quando você falar a sua fé, tem pessoas que estão do seu lado, não vão nem te acompanhar. Porque você é um homem de Deus que anda numa fé diferente. Assim como o apóstolo Bud, quando ele falava alguma coisa, o Guto ficava assim, eita rapaz, cabisbaixo. Mas depois ele foi entender. Porque o homem de Deus, sempre lá na granja, minha esposa trabalhava com ele. Ele se agachava num pezinho de árvore dele lá, que tinha uma graminha, ajoelhado lá, e lá ele tinha comunhão com Deus, que chorava, soluçava. Isso era o apóstolo Bud. Quando perguntava, Bud, o que está acontecendo? Ele dizia, Jesus está aqui. Comunhão com Deus. Deus espera isso de mim e de você. Tá certo, querido? Ande em fé. Manifeste essa fé que está dentro de você, orando ao próprio Deus, e Ele vai mudar a tua vida e as tuas circunstâncias. Amém? Amo você, Jesus possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara o teu coração, que Deus tem mais. Irmã Penha, vem aí, tá certo?